grande abraço para você que nos acompanha em mais um capítulo desta saga Por uma Vida Melhor na Matéria. É sempre um prazer ter você por aqui para a gente falar um pouco mais sobre energia e quero dar também as boas-vindas para você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o canal do Instituto Círculo Mágico e aqui eu falo com a minha querida companheira de bancada, agora virtual, sobre as grandes questões da humanidade e também sobre questões um pouco menores, de vez em quando. E falando nela, Maria Guida, como vai você? Como vai, Murilo? Eu estou bem, espero que todos estejam bem e que todos estejam se cuidando nesse momento, não é? Pois é, eu estou bem, Guida, e eu falava há pouco que aqui, às vezes, nós falamos sobre as grandes questões da humanidade e agora parece que nós estamos diante de uma delas, né? Nós fizemos um vídeo lá no começo de 2020, ainda em abril, sobre a pandemia do novo coronavírus e agora nós resolvemos reeditar esse tema para saber como que nós estamos diante disso, o que é que a gente aprendeu e o que é que falta ainda para a gente sair desse desafio pelo qual a gente passa, sempre lidando sob o ponto de vista da energia. Mas antes de a gente começar esse assunto, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, para que você possa acompanhar os nossos conteúdos e também curtir e compartilhar o que a gente faz por aqui, porque isso nos ajuda bastante a seguir no canal. E quero convidar também você a nos seguir no Instagram, esta é uma novidade, nós agora temos uma página lá, no @Instituto Círculo Mágico. É isso então, vamos falar sobre a pandemia de Covid-19 e o nosso novo desafio enquanto humanidade. Vem com a gente. Guida, no nosso primeiro vídeo sobre esse tema, lá no começo de 2020, você nos explicou que as infestações, elas funcionam porque nós nos deixamos como que influenciar pelos fatores externos. Nós deixamos de dar atenção para os fatores internos e assim nos permitimos nos influenciar e aí acabam acontecendo as infestações. Um ano depois, parece que é consenso de que nós estamos piores do que estávamos, né? Talvez piores do que nunca. Eu gostaria de saber de você se isso tem relação com esse fato, se nós nos tornamos mais influenciáveis ou se nós deixamos de prestar atenção nisso e nos ocuparmos dessa tarefa coletiva para sair desse desafio. Então, Murilo, a questão toda é essa permeabilidade. À medida que nós nos sentimos ameaçados, nós deveríamos nos voltar mais para dentro ainda e procurar recursos internos para lidar com as situações desafiadoras, que são todas kármicas. Mas, ao invés disso, a maioria de nós prefere procurar fora uma solução para essas questões. Isso torna ainda maior a permeabilidade e faz com que as pessoas tenham uma situação energética mais favorável a toda e qualquer infestação. Vamos lembrar que o vírus é uma infestação, mas ele também proporciona mais infestações pela debilidade que ele causa no nosso sistema bioenergético. E aí a gente precisa, como comunidade dos humanos, olhar para isso e procurar recursos internos para lidar com isso. E não ficar atrás de a opinião de um, a opinião de outro, o que é que um está dizendo, o que é que o outro está dizendo, isso aqui, aquilo ali, a gente deveria. A gente já sabe, depois de um ano, a gente já sabe como se comportar, o que funciona e o que não funciona. E cada um de nós deveria cuidar mais disso, mais dos nossos recursos internos,
para conviver com essa situação, com esse momento cósmico que a gente está vivendo. Mas parece que quanto mais a coisa progride, mais nós buscamos recursos externos para lidar com isso, quando na verdade nós deveríamos buscar recursos internos. O que são recursos internos? Se a gente olhar para a pandemia como uma consequência de nossas próprias escolhas e nossos próprios hábitos completamente desumanos, e nós começássemos a trabalhar internamente para fazer modificações internas que nos tornem mais humanos, ou seja, reconhecendo a importância do outro, fazendo trocas significativas, e trocas harmoniosas e trocas positivas, porque aí você vai dizer para mim, não, mas não dá para trocar porque a gente está isolado. Não, a gente só está isolado fisicamente. E a gente tem muitas outras maneiras de fazer trocas significativas. E por incrível que pareça, esse é o momento de nós nos voltarmos para dentro. Se voltar para dentro não é ficar só naquilo que você precisa e que lhe traz satisfação. Se voltar para dentro é procurar recursos para lidar com isso. E neste momento, Murilo, o que nós precisamos fazer é olhar para uma nova maneira de fazer trocas e uma nova maneira de prosseguirmos fazendo todas as coisas que são necessidade dos seres humanos de uma maneira diferente. Ou seja, nós vamos ter que nos organizar de outra forma. A pandemia nos mostra duas coisas. Nos mostra que a maneira como nós estamos organizados socialmente e em termos de recurso nos trouxe isso. Não funciona. E a outra coisa que nos trouxe é que a maior parte das nossas atividades, a maneira como nós fazemos as nossas atividades são absolutamente desumanas. E nós precisamos voltar para a humanidade. O que é ser humano? Ser humano é reconhecer nossa interdependência até de quem a gente não conhece e fazer trocas que nos permitam sobreviver de maneira digna. E nos permitam todos, não é só o meu grupinho de pessoas, a minha família, não. Todos os humanos. Quando todos os humanos entenderem que todos os humanos precisam ser considerados e terem o necessário para sobreviver, nós saímos dessa situação. Então, Murilo, isso vai ficar bom, depois vai ficar ruim de novo, vai ficar bom novamente, depois vai piorar, até que a gente compreenda. Quando nós compreendermos, nós deixaremos de ser permeáveis, ou seja, deixaremos de tentar buscar solução no de fora, e entenderemos que as soluções estão dentro e produziremos uma sociedade mais estável e menos sujeita à influência mental. Mas isso vai demorar, Murilo. Então, o que nós precisamos fazer é buscar essa mudança dentro de nós, para que ela se reflita para fora de nós, para que a gente fique menos permeável e o vírus perca a sua ação letal. É disso que nós precisamos. Ah, a gente vai mudar o vírus assim? Não! O vírus é um artefato biológico, biológico que promove mudança interna para a sobrevivência. Mas esse vírus foi alterado pelos humanos. Então, ele não é um artefato biológico natural. E por isso ele causa o que ele causa. Então, nós é que temos que mudar a maneira de nos organizarmos socialmente, mudar a nossa postura interna com relação aos outros humanos, e aí sim, nós estaremos livres disso. Guida, eu quero seguir com você daqui a pouco sobre essas nossas posturas internas e também enquanto coletividade para a gente lidar com essa situação. Mas antes eu quero falar sobre um tema do qual infelizmente a gente não consegue fugir, que é exatamente esse evento que nós chamamos de morte. Você já disse aqui no nosso canal, em diversos vídeos, que a morte não é um evento aleatório, digamos assim, né? Que ela é fruto de algumas escolhas. Mas
eu quero insistir contigo. Isso acontece mesmo em um momento como esse, em que morre tanta gente e parece que tantas dessas mortes são, de alguma maneira, evitáveis? Ou não, elas não são mesmo evitáveis, mas parece que a maneira como as pessoas estão morrendo poderia ter sido feita, poderia ter ocorrido de modo diferente, principalmente com muito menos sofrimento. O que você pode nos dizer sobre isso? Então, o que eu posso dizer a você é que o evento morte não é um evento aleatório. E nessas situações, todos esses seres fizeram essa escolha. Às vezes, até mesmo um dos componentes disso é para que os demais seres humanos tomem consciência. Um espírito imortal pode fazer essa escolha. Eu vou morrer aqui, nesse evento coletivo, dessa maneira, para que os outros humanos que não escolheram morrer dessa forma ganhem mais consciência sobre o valor da vida. O que pode ser evitado é esse sofrimento. Tudo que toda a medicina terrestre pode fazer em relação às doenças é evitar sofrimento, porque o sofrimento é desnecessário. O universo não ganha nada com o sofrimento das pessoas. Mas para isso era preciso, de novo, nós sermos humanos, suficientemente humanos, para percebermos que nós podemos, a pessoa pode passar pelo evento morte mesmo nessa pandemia e mesmo com esse vírus de uma maneira menos dolorosa. Mas para isso nós teríamos que estar organizados socialmente de forma a compreendermos isso. E então a medicina terrestre fazer o que ela precisa fazer, que é trazer mais conforto para o paciente, se é que esse espírito imortal planejou morrer assim. E o mais importante de tudo, que nós não estamos prestando atenção. Nós estamos tão fixados no evento morte que a gente esquece que os que sobrevivem poderiam sobreviver com uma saúde menos abalada pelo vírus. E a gente não está fazendo isso. A gente está pensando só em quem morre. A gente deveria pensar o seguinte: todos merecem ser tratados e terem condições de enfrentarem essa questão de uma maneira melhor, com menos sofrimento e com maior conforto. É isso que a gente deveria estar fazendo, mas a gente não está fazendo isso. A gente está fazendo assim: precisamos evitar que as pessoas morram. A gente não pode fazer isso. O que a gente pode fazer é evitar que as pessoas sofram. E isso é perfeitamente possível, mas para isso é preciso ter uma postura interna diferente e uma organização social diferente para que a gente pudesse fazer isso. É claro que quando você se preserva, você está evitando que outras pessoas contraiam o vírus. Mas é isso que todos devem fazer mesmo. Mas aqueles que planejaram morrer dessa forma, morrerão dessa forma. Mas a gente pode evitar que muitas pessoas que não precisariam passar pelo sofrimento de contrair o vírus e terem efeitos fortes com isso, fossem atingidas. A gente poderia fazer isso. A gente poderia também fazer isso de uma maneira tranquila, assim. Vamos evitar que pessoas que não vão morrer com esse vírus entrem nos leitos de hospital e tenham que sofrer muitas coisas sem a menor necessidade. Pessoas que não precisariam estar passando por isso, que estão passando por isso. Ainda mais porque nós não sabemos aquelas pessoas que teriam feito essa escolha ou não, não é mesmo? Exatamente, nós não sabemos quem fez a escolha, quem não fez a escolha. Nós deveríamos tratar a todos como se eles não precisam sofrer tanto. Eles podem passar por isso de uma maneira mais tranquila. Mas isso no geral, Murilo. Não é só na pandemia e por causa do vírus. É no geral, é na vida comum, com vírus ou sem vírus a gente deveria fazer isso. Evitar sofrimento desnecessário faz parte das características de um ser humano. Se eu posso minimizar o sofrimento de alguém, eu devo fazer isso.
E devo desejar que a gente se organize de forma a que pessoas não sofram gratuitamente por coisas que, se nós estivéssemos melhor organizados, nós não sofreríamos. Muito bem, Guida. Depois de falar então sobre esses aspectos da pandemia, vamos falar sobre como nós podemos agir individualmente e também coletivamente para lidar com esse desafio. No próximo bloco, venha com a gente. Guida, eu gostaria de falar agora sobre medidas que nós podemos tomar individualmente para estabelecer alguma espécie de defesa psíquica diante de tudo isso, porque realmente não é fácil lidar com tantas informações e tantas notícias ruins que chegam a cada momento. É claro que com isso eu não estou sugerindo que a gente deva abandonar qualquer tipo de cuidado físico, que nós já sabemos quais são e, aliás, estamos carecas de saber quais são e que devem ser mantidos e, inclusive, reforçados. Mas, individualmente, existem coisas que nós podemos fazer para lidar com isso de uma forma melhor? Sim, muitas coisas. Mas a principal delas é que nós devemos ficar onde estamos. Quando eu falo onde a pandemia pegou você, é ali que você precisa estar. Essa situação está acontecendo para que você dê conta do que está diante de você. Do que está diante de você. E dar conta é harmonizar-se com isso. Então, precisa negociar tudo agora. Eu não estou gostando da casa onde eu estou, mas eu vou ter que ficar nela. Eu não estou gostando da pessoa com quem eu estou me relacionando. Eu vou ter que ficar com ela e dar um jeito de me harmonizar com isso aqui. Eu não estou gostando do meu trabalho. Muitas coisas mudaram, está sobrecarregado, não sei o que fazer. Negocia. É o momento de negociar. Tudo, todas as coisas, de todos os jeitos possíveis, tendo como foco simplificar a vida e cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Então, se você é sozinho, cuida de você. Se você mora com mais uma pessoa, cuida dessa pessoa e negocia uma maneira de conseguir levar as coisas adiante com ela. Se você mora com uma família grande, você vai ter que dar um jeito nisso para se harmonizar com isso, para poder conviver harmoniosamente com essas pessoas. Então, não é para fazer mudanças drásticas de forma alguma. 2, simplifique a vida ao máximo possível. E 3, faça trocas saudáveis com todas as pessoas. Mas eu estou aqui, eu só estou falando pelas pessoas pela internet. Então, que as suas trocas pela internet sejam boas, harmoniosas, tranquilas, equilibradas. Ouça o outro e negocie. E, claro, evidente, óbvio, evite 2 coisas fundamentais: desperdício e consumismo. Não é hora de gastar energia, e uma das maneiras de gastar energia, de perder energia, dinheiro é energia. Não é hora de consumir o que você não precisa e não é hora de desperdiçar coisa alguma. Se você fizer essas 4 coisas, enfrente as questões kármicas que estavam na sua frente quando a pandemia começou. Negocie, simplifique a vida, não desperdice e não consuma exageradamente, mantenha-se no necessário, você vai conseguir manter isso bem. E faça trocas positivas, porque é possível trocar. Ninguém está trancado numa caixa de ferro, de chumbo, onde não está tendo contato com o exterior. Você está tendo contato com o exterior. Você só está fisicamente isolado, minimamente, porque as condições assim o exigem. Então, você ainda pode trocar. E como você lida com a informação? Obviamente, não é para você ficar ouvindo qualquer negócio.
você precisa de uma informação mínima para se manter informado sobre o que está acontecendo e nada mais. Ou seja, esse negócio de ficar buscando nos meios de comunicação toda e qualquer informação e engolindo isso sem reflexão alguma, torna você permeável e aberto para as influências. E é tudo que você não precisa. Você precisa se manter informado minimamente, eleja aqueles meios de comunicação nos quais você minimamente confia e fique neles. Não fica para cima e para baixo procurando coisa, porque isso torna você mais permeável e influenciável, coisa que é uma porta energética aberta para você contrair o vírus. Entendeu? É isso que precisa fazer, só. Muito bem. E para a gente finalizar, então, Guida, no nosso primeiro vídeo sobre a pandemia, você disse que a gente só sairia dessa se a gente tomasse consciência e tomasse consciência coletivamente. Eu queria saber, então, qual é, que você nos relembrasse, qual é essa consciência que nós precisamos tomar enquanto humanidade e, se possível, quão perto disso nós estamos? Como eu já disse, ser humano é ser gregário, ou seja, nossa formatação humana não é uma formatação para estarmos isolados e sozinhos, não é. É uma formatação que a gente deveria trocar com o outro, fazer trocas. Nós dependemos uns dos outros e essa consciência que nós precisamos cultivar. A consciência de que mesmo o sujeito que eu não conheço, olha só, exemplo simples. Você recebe luz elétrica na sua casa, não recebe? Pois é. O sujeito que trabalha para que você receba essa luz elétrica, você depende dele. Se a gente for pensar, a gente depende de pessoas que a gente não conhece. A gente depende das pessoas que puseram os satélites girando ao redor do planeta para que nossos celulares possam funcionar. A gente depende de gente que a gente nunca viu. Que tal a gente começar a reconhecer isso e a perceber que todos merecem receber tudo que é necessário para continuarem existindo, porque de alguma forma eu dependo dessas pessoas e essas pessoas dependem de mim. Quando nós tivermos essa consciência, aí nós estaremos livres de todas essas tribulações causadas pela falta de humanidade. Muito bem. Muito obrigado, Guida, por falar novamente conosco sobre esse tema tão desafiador para todos e todas nós. Eu agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. A gente sempre espera que vocês estejam bem, com saúde e lidando com isso da melhor maneira possível. E aqui está, então, a nossa pequena contribuição para isso. Eu convido a você que não é inscrito ou inscrita no canal para fazer isso, se você quiser, e assim acompanhar os nossos próximos vídeos e também para curtir e compartilhar os nossos conteúdos. Isso ajuda a gente bastante a seguir por aqui. Muito obrigado então, Guida. Eu vejo você no próximo vídeo. Obrigada, Murilo, e podem perguntar o que quiserem. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei. É isso. Um abraço a todos, continuem se cuidando e até o próximo programa. Obrigado, pessoal. Até lá.